A licitação para contratar empresas para operar o sistema de transporte público em Vitória da Conquista está suspensa por tempo indeterminado. A suspensão foi publicada no Diário Oficial do município ontem à noite. Vamos ao vivo agora com a repórter Ariela Bonfim para a gente tratar sobre esse assunto que é de grande interesse da comunidade, essa novela do transporte público, não é, Ari? Por que essa licitação foi suspensa? Boa tarde. Oi, Judson, boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio Dia. Pois é, uma novela, mais uma etapa dessa novela aí com relação ao transporte público aqui no município. A licitação foi suspensa por conta de impugnações, ou seja, objeções que as empresas que estavam participando, que solicitaram a participação da licitação, encontraram no edital. Mas quem vai explicar melhor isso para a gente é o Diego Gomes, secretário de Mobilidade Urbana. Diego, boa tarde. Boa tarde. Queria que a gente começasse explicando, o que foram essas impugnações que levaram à suspensão do contrato. Duas empresas, sem problema. Duas empresas, elas impugnaram o edital, no sentido de, além de melhores esclarecimentos, tratar mais de maneira objetiva. O município, através da Procuradoria Jurídica e da Secretaria de Mobilidade, decidiu por bem suspender temporariamente, dois pontos que eu cito, que é sobre a questão tarifária e um segundo é sobre os lotes, Então as empresas, elas perguntaram, dentro dos questionamentos, inclusive, se poderiam operar os dois lotes que estavam sendo disputados no edital e a quantidade de linhas também que cada uma delas tinha. Como nós analisamos a própria edital na última semana, foram quando os pedidos de impugnações eles foram levantados, e pelo prazo curto de alteração ou de dar as respostas para os licitantes, nós decidimos no final da tarde de ontem, fazer essa suspensão. Bom, essa licitação aconteceria hoje, às 9 da manhã. Mas com essa suspensão, uma nova licitação vai ser feita. O que acontece a partir de agora? Começa tudo do zero? Com os pedidos, nós estamos analisando o edital item por item novamente. Esses foram dois que eu citei. A gente também tem a questão não só da tarifa, mas do valor do piso prefixado de cobradores, que quando foi feito o estudo era uma realidade, hoje é outra. A mesma coisa em relação ao quantitativo de pessoas que são transportadas. Até antes da pandemia a gente tinha uma realidade. O ano passado ela foi totalmente refeita, para você ter ideia. Aproximadamente a gente tem um público hoje de 40% do que rodava em fevereiro de 2020. Então isso tudo gerou os pedidos das empresas. Então a gente está analisando item por item, e a gente espera ainda no mês agora de maio finalizar esse novo edital, e aí, claro, abre o prazo legal, temporal para a concorrência, que são 45 dias de edital aberto. Secretário, isso não prejudica a população, que já está esperando há tanto tempo aí por ônibus melhores, com mais qualidade no transporte público em Vitória da Conquista? A gente teve duas empresas que deixaram o município, a última foi a Cidade Verde no ano passado. Isso não prejudica de uma certa forma esse atraso, esse recomeço no processo? É importante deixar claro que a Cidade Verde saiu após uma determinação judicial do Tribunal de Justiça, e o município passou a operar diretamente as linhas, os dois lotes. O município hoje faz isso diretamente. Claro que a expectativa nossa é que, com a licitação, com ela concluída, as empresas pudessem ter esse serviço com a melhor qualidade. Mas o importante, e aí a gente destaca isso também, que em momento nenhum a população de Vitória da Conquista ficou sem um transporte coletivo. Claro que a gente observa que tem alguns gargalos ainda que precisam ser resolvidos, mas para que tenha ideia a população, o índice nosso de efetividade de conclusão das linhas, de trajetos que sai de um ponto a outro, ultrapassa 97%. Isso são dados estatísticos que a gente tem. Mas, claro, dentro da possibilidade de melhoria, a gente tem o entendimento de que, com a concessão, esse serviço seria, inclusive, melhor prestado do que é hoje. Vamos ouvir a pergunta de Judson ali do estúdio? Pode falar, Judson. Ari, em relação a esses dois lotes, que estão sendo licitados nesse processo e agora teve essa paralisação, como vocês acabaram de falar. Como é que ficam esses dois lotes em relação às linhas que servem os bairros, os distritos, as localidades de Vitória da Conquista? Vai ter ampliação? Vai ter alguma redução? O que é que vai modificar do que a gente vê hoje no transporte público?
Certo. Judson quer saber o seguinte, né? Com esse novo processo de licitações, essas 2 linhas, como é que ficam os bairros que vão ser atendidos aqui no município? Vai ter alguma ampliação de linha? Porque o que a gente viu no processo, no edital, é que, na verdade, algumas linhas deixariam de ser atendidas, né? Como é que vai ficar essa situação? É o que seria chamado das linhas sociais, né? Mas isso no próprio edital, e foi motivo de indagação das empresas, não é, que ele está todo no site da prefeitura, é importante que se diga, não é, os bairros não deixariam de ser atendidos. Nós também estamos discutindo, né, o modelo do transporte alternativo, com os benefícios de gratuidade, com as pessoas com deficiência, com meia passagem. Então, nenhum desses locais seriam desassistidos. Isso é importante deixar claro, né? Enquanto esse processo não ocorresse, o transporte coletivo que a gente tem hoje poderia, e aí o edital deixa bem claro, não é, por adequação do município, não é, ser atendido essas localidades. Então, não deixariam de ser atendidas em momento algum. Mas também não vai ter ampliação. Nesse momento, a gente discute, não é, a quantidade de linhas que nós temos. Claro, tem alguns pedidos, por exemplo, de Vila Serrana a Vila América, por exemplo. Não é, é uma linha que a gente está estudando, se a gente pode fazer o retorno desse que é benefício que sai em 2 pontos da cidade. Então, nesse momento, a gente também vai começar a trabalhar de olho nesse edital também, mas que pode ser implementado independente da licitação ou não. Muito obrigada pelas informações, secretário. É isso, Judson. A gente vai continuar, é claro, acompanhando toda essa situação que interessa muito ao município, as pessoas que fazem uso do transporte urbano, transporte público aqui em Vitória da Conquista. Volto contigo. Tá bom, Ariela. Obrigado pelas informações. Ao Diego Gomes também pela entrevista aqui no Bahia Meio Dia, 12h19.